Vamos, por assim dizer, potencializar as substâncias que temos até aqui: água, vinho, vinagre e sal de tártaro. E com elas preparar água destilada, espírito do vinho e vinagre destilado e terminar o restante da preparação para o trabalho alquímico. A principal técnica usada para esse fim é a destilação. A destilação é uma forma de purificação que separa o sutil do espesso. A água é colocada num frasco A e aquecida até ferver 100 graus Celsius. O vapor da água passa de C para D, onde se acumula e condensa, voltando ao estado líquido por causa do resfriamento produzido pela água fria contida em E. A água líquida, o destilado, ecoa para um frasco separado, F. Toda impureza ficará no frasco de fervura. Essa destilação ilustra muito bem a rotação dos elementos. Colocamos água fria e úmida num recipiente e aumentamos o calor, transformando-a em quente e úmida, ou vapor, isto é, ar. Em seguida, transferimos o calor do ar para a água fria em E. Em consequência disso, esse ar, que é quente e úmido, se condensa em água, que é fria e úmida, deixando toda a terra para trás. A destilação também é usada para separar líquidos misturados, o que é possível graças ao fato de os pontos de fervura dos líquidos serem diferentes. Por exemplo, pode-se destilar álcool do vinho, porque a água ferve a 100 graus Celsius, enquanto o álcool ferve a 78,5 graus Celsius. Mantendo a temperatura em torno de 80 a 85 graus Celsius, podemos separar o álcool da água. Certamente, parte da água é destilada junto com o álcool, de modo que o destilado, o líquido restante, é na verdade constituído de 50% de álcool. Essa descoberta foi feita pelos alquimistas árabes e é citada por alquimistas como Al-Kindi, século IX d.C. Por volta de 1300 d.C., Arnaldo de Villanova chamou essa solução alcoólica de aqua ardens e aqua vitae. Podemos destilá-la várias vezes, aumentando a cada vez a concentração de álcool. Para fazer o espírito do vinho, coloque vinho tinto num frasco de destilação. Prepare o destilador, ligue a água fria, ligue o aquecimento, nunca use uma chama aberta, e destile o espírito, isto é, o álcool. Rejeite todo o líquido destilado abaixo de 76 graus Celsius. A fermentação de plantas produz 2 tipos de álcool: etanol e metanol. O metanol é um composto muito venenoso, mas por causa de seu baixo ponto de ebulição, 64 graus Celsius, e por não se misturar com o etanol, ele pode ser eliminado, rejeitando-se todo o líquido destilado abaixo de 76 graus Celsius. Essa primeira destilação do vinho pode ser feita a uma temperatura de 80 graus Celsius. Isso produz um destilado que é 50% a 60% álcool. Essa é a água vitae de Villanova e pode ser usada na preparação de tinturas herbáceas. Destilações subsequentes, feitas mais precisamente a uma temperatura de 78,5 graus Celsius, o ponto de ebulição do etanol, produzirão um espírito mais ácido, chamado espírito do vinho. A concentração mais elevada que você pode conseguir é de 95%, por causa da natureza higroscópica do álcool. Numa concentração mais alta do que essa, o álcool absorveria muito rapidamente o vapor de água do ar até chegar a 95% de concentração.
A água remanescente poderá ser retirada com sal de tártaro calcinado. O espírito resultante se chama espírito do vinho retificado. Para retificar o espírito do vinho, aqueça sal de tártaro, calcinando-o pelo menos por 1 hora a 350 graus Celsius. Esse aquecimento pode ser feito num forno comum. A secagem do sal de tártaro permite que ele absorva a água remanescente no espírito do vinho. Misture uma parte do sal de tártaro com 4 partes do espírito do vinho e deixe macerar durante 1 dia para que o carbonato de potássio absorva a água. Agite de vez em quando, mas mantenha o frasco fechado para que o vapor de água da atmosfera não entre nele. Destile. O destilado final é o espírito do vinho retificado. A porcentagem de álcool pode ser aumentada por meio de destilações subsequentes com sal de tártaro calcinado e uma proporção menor de tártaro acrescentado ao espírito do vinho, isto é, 1 parte de tártaro calcinado para 6 partes de espírito do vinho. Em seguida, por outra destilação numa proporção de 25 gramas de tártaro calcinado para 1000 mililitros de espírito do vinho. Com captadores de umidade, a porcentagem de álcool pode chegar a 99,5 graus. O armazenamento nesse grau de pureza é extremamente difícil por causa da natureza higroscópica do álcool, e por isso o espírito do vinho retificado a esse ponto deve ser usado imediatamente. A purificação do vinagre para a produção de um ácido acético concentrado pode ser feito tanto por congelamento como por destilação. Trataremos da destilação. A ventilação do local é muito importante, pois você estará destilando um ácido. O ácido acético ferve a 118 graus Celsius e a água a 100 graus. Por isso, nessa destilação, água e água com quantidades variáveis de ácido acético surgirão primeiro à medida que a temperatura aumentar. A primeira fração que surge a 100 graus é principalmente água. A segunda fração aparece a partir de 103 graus, chegando ao máximo a 105 graus. Reserve a primeira e a segunda frações, mantendo-as separadas. Elas contêm ácido acético, que pode ser recuperado por meio de destilações subsequentes. Troque os recipientes quando a temperatura estiver em torno de 105 graus. A terceira fração surge entre 105 e 118 graus Celsius e é constituída principalmente de ácido acético. Destile cuidadosamente. Não queime e não destile a matéria restante a ponto de secá-la, mas somente até que adquira a consistência do mel. O destilado é o vinagre destilado. Você pode destilar novamente o destilado até que a concentração do ácido acético esteja em 80%. Para a maioria dos trabalhos com metais, uma concentração de ácido acético de 20 a 30% é suficiente. Determine a concentração acética com um hidrômetro. Como o vinagre contém 5% de ácido acético, para obter 1 litro de ácido acético com concentração de 80%, você precisará começar com 18 litros de vinagre de vinho tinto. Isso representa 16 litros de líquido a destilar, sendo 95% de água. Uma maneira simples de retirar o volume de água é congelar o vinagre antes da destilação, concentrando-o assim num volume menor, mais fácil de manusear. Para concentrar o vinagre, por congelamento, verta o vinagre de vinho tinto numa garrafa até a metade. Deite a garrafa de modo que o líquido não chegue até a boca. Deixe-a congelar. O vinagre, com 5% de ácido acético,
congela a menos 3 graus Celsius. O congelamento do vinagre com a garrafa, inclinada nesse ângulo, permite que o ácido acético drene melhor ao derreter. Quando todo o líquido estiver congelado e sólido, incline a garrafa de boca para baixo dentro de um frasco ou garrafa coletora. O ácido acético se liquefaz primeiro, ponto de fusão 16,7 graus, e escorre vermelho para o frasco ou garrafa. Recolha o material que escoa em várias frações até que o bloco de gelo na garrafa original esteja branco ou incolor. Isso mostra que sobrou apenas água. Jogue o gelo fora. Congele novamente essas várias frações e retome o ciclo congelamento ou escoamento, concentrando o ácido acético até obter um volume manuseável e pronto para destilar.